Senhor, paz do Senhor, igreja, amém. A gente sempre espera uma reação, dos irmãos da igreja. Amados, eu me sinto extremamente honrado pela oportunidade que me é dada para estar aqui ocupando esta tribuna e poder ministrar a palavra de Deus. É sempre um privilégio muito grande, não obstante também a grande responsabilidade que sempre pesa sobre aqueles que têm esse chamado, esse momento, essa oportunidade. E eu acredito que não sou exceção de outros pregadores, de outros pastores, ministradores da palavra de Deus, que quando recebemos a incumbência, o convite, no caso aqui o pastor Mauro me convidou para trazer esta palavra, esta ministração esta noite, a gente fica preocupado e buscando, o que Deus tem, o que Deus quer falar à igreja através da gente, por meio da sua palavra. E assim eu fiquei todo esse tempo, pensando, orando e buscando em Deus uma direção do Espírito Santo, uma palavra que fosse realmente da parte dele para as nossas vidas. Confesso para os irmãos que a gente fica lutando e relutando muito. E Deus colocou, portanto, uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com os irmãos estes minutos. No capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 2, eu estou usando aqui a NVI. Capítulo 2, e nós vamos ler a partir do verso 1 deste capítulo. Está projetado aí, diz: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com grande temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quantos podem dizer amém pela palavra de Deus? Queridos, ao ler esse texto, ao meditar nesta palavra, pensando em trazer esta reflexão para esta noite, eu considero e digo para os irmãos que tive muita luta pessoal, muita dificuldade. Por quê? Não porque eu não tinha já familiaridade com o texto, mas eu me senti um tanto quanto audacioso para falar sobre este assunto, considerando aqui o escritor desta palavra, aquele que o Espírito Santo usou, que foi o apóstolo Paulo, para escrever esta carta à igreja de Corinto, e especificamente aqui esse texto do capítulo 2, e esses versos que acabamos de ler. E pensando no desafio que isto representa, esta palavra, esta posição do apóstolo,
o grande desafio que ela nos impõe. Imagina, eu em relação ao apóstolo Paulo, sem comparação, não há comparativos, né? Não há um padrão que possa, a excelência, o poder, o conhecimento, a autoridade, a unção do apóstolo Paulo e a sua posição como mensageiro de Deus, um sistematizador do cristianismo de forma doutrinária, e nós temos isto exposto em todas as suas cartas. Um homem de uma vasta experiência transcultural. O apóstolo Paulo era um homem transculturalizado, no contexto da sua época, extremamente preparado, qualificado, e finalmente, ele tinha a graça e a unção recebida do Senhor, para ser o apóstolo do gentio, ou aos gentios. E ele, escrevendo esta carta, e o desafio que eu quero trazer e que eu senti quando li, e todas as vezes que leio, e em especial quando eu me atrevo a ministrar sobre o assunto, ou eu me proponho falar sobre isso, é exatamente sobre esta posição do apóstolo Paulo. Paulo vai dizer aqui que a sua única preocupação com a sua presença em Corinto, com a igreja e com a carta que ele estava escrevendo, era única, apenas apresentar Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo crucificado, humilhado, que sofreu e que morreu para a salvação de toda a humanidade. Esta era a sua única preocupação. Embora o apóstolo tenha sua bagagem cultural, tenha sua formação intelectual, no entanto, ele vai dizer que aqui a sua única preocupação era comunicar à igreja de Corinto, através desta carta, Jesus Cristo e esse crucificado. E é interessante nós observarmos que o apóstolo Paulo, ele disse que foi uma decisão pessoal, ou seja, o apóstolo tomou essa decisão de forma consciente e proposital, porque ele disse: pois decidi, eu tomei a decisão de me colocar diante de vocês, através desta carta, e falar apenas acerca de Jesus. Aqui está o grande desafio. Muitas vezes nós queremos deixar aflorar, se expressar ou manifestar o nosso conhecimento, ou aquilo que nós achamos, ou aquilo que pensamos, mas o apóstolo está dizendo que ele tomou uma decisão consciente, deliberada, que era comunicar à igreja de Corinto Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem da cruz me faz lembrar do que ele, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1 e no verso 17, ele vai dizer que ele não tinha vergonha, ou ele não se envergonhava do evangelho de Cristo, a boa nova de Cristo. Ele não tinha problemas em pregar o evangelho, porque ele vai dizer nesse versículo que é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é poder de Deus. Palavras, muitas palavras, discursos, efeitos de oratória, muitos argumentos, bem fundamentados, bem elaborados, mas o que importa aqui, meus amados, igreja do Senhor, você que está nos acompanhando em casa, onde você estiver, o que importa realmente é o poder da palavra de Deus, a palavra que santifica, a palavra que convence,
a palavra que nos instrui, a palavra que nos conduz ao caminho que nos levará até a presença do Senhor. É a palavra que nos alicerça, mas é a palavra de Deus. A palavra ministrada na unção, no poder e na autoridade, como disse o apóstolo, do Espírito Santo. Aleluia! E eu quero nesta noite acreditar que esta é a minha posição aqui. Tenho me esforçado, orado, buscado em Deus para poder estar aqui diante da igreja do Senhor nesta noite e transmitindo esta palavra e me esforçando como o apóstolo Paulo para que deliberadamente, conscientemente, ter o cuidado de não estar apresentando a minha opinião, mas a palavra de Deus que transforma, que regenera, uma palavra que você só encontra na Bíblia Sagrada. Você que talvez está aqui nesta noite, que ainda não tenha tido uma experiência de ter um encontro pessoal com Jesus. Talvez você está cansado de ouvir discursos, palavras vazias, ocas, palavras que não edificam, palavras que não respondem os anseios da sua alma, palavras que não têm respostas às perguntas mais essenciais e fundamentais da sua existência, palavras que não respondem às perguntas que a sua alma demanda todos os dias, e especialmente nas horas de silêncio da noite. Quando você é angustiado, angustiada, pergunta pela razão e pelo motivo de viver, da sua existência. Talvez você tenha lido muito, tenha estudado muito, tenha aprendido muito com os livros. Eu não sei qual é a sua experiência do aprendizado da sua vida, mas eu quero dizer e estou dizendo agora, que a única resposta que satisfará os anseios e a sede da tua alma é a poderosa palavra de Deus. Razão pela qual o apóstolo diz que a única preocupação dele era que Jesus fosse apresentado, que Jesus aparecesse, não ele. E olha que ele tinha muito argumento. Talvez ele não fosse tão eloquente, mas tinha muito conhecimento. Ele tinha essa preocupação, porque ele sabia que a palavra de Deus, que o Jesus crucificado, é a expressão máxima, é a revelação por excelência do grande amor de Deus. A manifestação de Cristo na cruz do Calvário é a mensagem por excelência, é a revelação do ápice do grande amor de Deus. Por isso o apóstolo tinha essa preocupação, e eu estou me esforçando para comunicar isto a você e à igreja nesta noite. A palavra de Deus deve ocupar o centro da nossa vida, da nossa alma, do nosso desejo. Nela nós encontramos também o quanto o ser humano é radicalmente mau. Nela nós encontramos também esta resposta do quanto nós somos caídos, quanto a nossa imagem está deformada, maculada, manchada pelo pecado. Mas a palavra de Deus nos tem ou nos dá a resposta, e a resposta chama-se Jesus Cristo, o Senhor, crucificado, mas ressurreto, morto, mas que reviveu e está vivo. E já ouvimos aqui nesta noite repetir várias vezes: Deus está aqui. Quantos têm dúvida disso? Eu não tenho. Eu não tenho dúvida de que Ele está aqui, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele está em todo lugar, em toda parte. Mas talvez o que nós estamos querendo destacar, com a ênfase dada que Ele está aqui, é porque Ele está aqui de uma forma diferente, especial,
manifestando-se através dos louvores, manifestando-se através da nossa comunhão, do nosso relacionamento, e agora através da sua palavra. Não perca o seu tempo aqui, meu irmão, não perca esse momento especial, mas conecte-se em Deus, aleluia, e desfrute da sua presença gloriosa nesta noite. Você pode dizer um glória a Deus nesta hora? Então Paulo tinha esta preocupação, porque ele não queria que nada ofuscasse, que nada sobressaísse mais no seu discurso, na sua escrita, nas suas exortações, nos seus ensinos, que nada sobrepujasse a imagem de Cristo, o Cristo revelado, o Cristo crucificado, o Cristo que foi morto pelos meus e pelos seus pecados. Se não for assim, meu amado, o Evangelho não tem valor. Se não for assim, meu querido, o Evangelho é mais um discurso. Se não for essa a diferença, o Evangelho é mais uma narrativa qualquer. Mas eu estou dizendo nesta noite, na autoridade do Espírito Santo de Deus, e segundo a sua palavra, que o Evangelho não é mais uma narrativa qualquer. É a resposta que você precisa, é a resposta que a sua alma precisa, é a resposta que o mundo está ansiosamente buscando, mas infelizmente buscando em lugares e em fontes que não podem satisfazer as suas ansiedades. Como disse o profeta Jeremias ao povo de Israel naquele tempo: o meu povo me deixaram, o meu povo me abandonou, eles deixaram a fonte de água, a água viva que é o Senhor, e foram cavar poços, cisternas, buscar águas em poços, em cisternas, e cisternas rachadas, rotas, que não podia reter, e muito menos oferecer a água que Jesus disse à mulher samaritana no Evangelho de João, a água da qual ela haveria de beber, e dela bebendo, jamais teria sede, nunca mais ela sentiria sede. E é interessante que quando nós lemos o Evangelho de João, nós vamos encontrar uma grande dificuldade na comunicação de Jesus em relação aos seus contemporâneos, em especial aos religiosos da época, porque eles não entendiam a linguagem de Jesus. A linguagem de Jesus estava em um outro patamar, em um outro nível, no nível espiritual, num nível que a mente lógica humana não pode apreender, num nível em que o intelecto humano, e aqui Paulo está tendo esse cuidado, para que o seu intelecto não seja aquele que venha a se destacar, mas que acima de tudo, a palavra de Deus surta o seu efeito na sua alma, no seu espírito, aleluia, transformando a ele e aos seus leitores. E voltando ao Evangelho de João, como eu disse, Jesus está falando de coisas espirituais, quando ele vai dizer à mulher samaritana, que se ela bebesse da água que ele daria a ela nunca mais voltaria a ter sede. E é esta água que o Senhor está oferecendo para você e para mim aqui nesta noite, através da sua poderosa palavra. É a palavra de Deus, é o Cristo crucificado, e Ele está aqui presente nesta noite. O Cristo que cura, o Cristo que salva, o Cristo que liberta, o Cristo que transforma, o Cristo que renova, o Cristo que sacia a sede e também a fome da nossa alma. Ele está presente aqui nesta noite. Você acredita nesta palavra? Conta-se uma história, e vou já concluindo aqui. Que um arcebispo de uma igreja da Irlanda, já no final da sua vida, foi um homem muito famoso, um teólogo, economista, foi um retórico, enfim, ele era uma pessoa extremamente preparada.
Mas no final já no leito da morte, um dos seus amigos próximos disse a ele que ele era um homem privilegiado, porque apesar da sua idade avançada, da sua doença, Deus havia preservado o seu intelecto. E a história vai dizer que ele responde para aquela pessoa, dizendo que o intelecto não tem nenhum valor se não for alimentado pela palavra de Deus. Na hora da morte, nada tem a resposta, a não ser a poderosa palavra de Deus. De nada adianta nós sabermos muito, mas sermos vazios da presença do Senhor. Eu posso orar? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O Senhor está aqui nesta noite. O Cristo crucificado que o apóstolo Paulo deu tanta ênfase e que eu me esforcei para fazê-lo aqui, Ele está aqui. Ele morreu na cruz do Calvário para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. E eu não quero terminar a minha participação nesse culto sem fazer aqui dois convites especiais. Dois convites especiais. Eu quero primeiramente perguntar e saber, e gostaria de saber, se há alguém aqui nesta noite que está afastado da igreja, você que desviou da igreja, a gente costuma dizer assim, você que parou na sua caminhada de fé. Tem alguém aqui presente nesta noite e quer reconciliar com Jesus? Quer dar um sinal e vir aqui à frente? Tem alguém? Alguém que está parado, está estacionado na sua vida espiritual? Ali está vindo alguém? Parece que está vindo aqui uma jovem. Tem mais alguém que está? Jesus é a resposta. É o Cristo crucificado. Tem mais alguém que está parado na sua caminhada, na sua jornada de fé? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Você pode vir aqui à frente. Eu estou convidando. Eu estou começando por alguém que de repente parou na sua caminhada espiritual. Um jovem, um moço, uma moça, um senhor, uma senhora, não importa. Tem alguém mais? Eu insisto um pouco mais. Se for esse o seu caso, venha aqui à frente. Venha reconciliar, venha voltar. Faça como esta jovem está aqui reconciliando com o Senhor. Tem mais alguém? Agora eu quero fazer um outro convite. Eu quero saber se tem alguém aqui nesta noite que nunca fez essa decisão na sua vida. Alguém que nunca, você até hoje nunca teve essa experiência. Está aqui nesta noite. E Jesus está aqui, o Cristo crucificado. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Mas Ele também ressuscitou. E Ele está vivo. E Ele tem um plano lindo na sua vida. Ele quer te salvar. Talvez alguém em casa, online, não sei onde você estiver. Se você tem condições de tomar essa decisão, nós queremos orar. Tem alguém? Tem mais alguém aqui que nunca tomou essa decisão na sua vida e que quer fazê-lo hoje pela primeira vez? Eu quero orar por você. Aleluia. Jesus está aqui. Jesus está presente. Jesus é aquele que salva, aquele que liberta, aquele que transforma. Jesus é aquele que sacia a sua sede, a sua alma, do seu coração. Aleluia. A secura da sua vida espiritual, o vazio que você sente, Ele quer preenchê-lo. Aleluia. Ele quer tornar-se o tudo na sua vida. Tem alguém? Aleluia. Se não tem, nós vamos orar. Vamos orar. Já está chegando o nosso momento de concluir aqui essa participação. Como que é o seu nome? A Heloísa. Parabéns, Heloísa, pela sua decisão de voltar à igreja. Que o Senhor possa te abençoar, que você possa ter a graça de permanecer firme e nunca mais sair da presença do Senhor. Amém? Jesus te ama e esta igreja também te ama. Aleluia. A igreja pode confirmar dizendo amém, igreja? Vamos orar. Ore comigo, estenda suas mãos, por favor, me ajude a orar pela Heloísa. Vamos estar orando também por você que está enfermo, alguém que está aqui precisando de uma cura, de uma libertação, de uma resposta de Deus. Nós agora vamos orar nesse trabalho aqui com jovens.
O Senhor está aqui para te curar, para te libertar também. Ore comigo. Senhor, nós estamos na tua presença. Aleluia, Pai. A tua palavra, Senhor, é santa. A tua palavra é gloriosa. A tua palavra é poderosa. É a tua palavra, Senhor, que fala, que toca, que regenera. E temos nesta noite uma vez mais falado a tua palavra. Senhor, aqui está a Heloísa, que tomou essa decisão, Senhor, de retornar à casa do Pai. Aleluia! De reconciliar contigo, Senhor. Pai, ajuda ela, que o teu Espírito Santo a envolva, Senhor, a capacite, a fortaleça, para que ela, Senhor, nunca mais deixe de estar na tua presença e de te servir fielmente. Ajuda, Senhor, esta moça e a igreja, para que possa acompanhá-la, Senhor, e ser um instrumento do Senhor na vida dela. Pai, também nós oramos agora, Senhor, por aqueles que estão aqui aflitos, angustiados, Senhor, talvez enfermo. Senhor, agora nós repreendemos toda enfermidade. Senhor, que venha agora a cura da tua parte na vida deste teu servo, desta tua serva, ou alguém que está em casa, Senhor, nos assistindo, acompanhando online o culto, que também, Senhor, sejam alcançados pela tua presença, pelo teu poder que sara, que cura e que liberta. Senhor, é no nome de Jesus que repreendemos todo o mal, toda angústia, toda perturbação, Senhor. É no nome de Jesus, para a tua glória, assim oramos e te agradecemos. Amém, amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.